Pois é, amigos, é com essa bola na trave do menino que nos dá, nos traz e nos entrega gols e esperança que a gente começa esse pós-jogo de Brasil 1, Tunísia 1. Mais uma data FIFA que o Brasil protagoniza a história. Primeira derrota para a seleção japonesa na data FIFA passada, depois de uma vitória contra a Coreia. Primeira vez que o Brasil não vence a Tunísia depois de vencer Senegal na primeira data da data FIFA. Brasil 1, ou melhor, Tunísia 1. Brasil 1, na verdade, campo neutro, né? Na França, em teoria, porque o ambiente era todo dos caras. Muitos imigrantes tunisianos na França lotaram o estádio, fizeram um ambientezaço, inclusive. Deu gosto de ver um amistoso com relação à torcida, né? Torcida tunisiana que chegou junto na Copa de 2022. Inclusive lá a Tunísia vence a França num confronto histórico, né? Foram colonizadores e a Tunísia vai lá e vence a finalista da Copa, recentemente campeã da Copa de 2018. A Tunísia foi lá e venceu nesse contexto histórico, explosão de euforia, digo, lá no Catar em 2022. E hoje provamos do veneno de encarar essa Tunísia que fez uma Copa justa num grupo bem do complicado, com Dinamarca, Austrália e França. E durante as eliminatórias, né, de 2022 para se classificar à Copa de 2026, conseguiu uma classificação com um número bem expressivo, que foi não ter tomado gol em nenhum dos jogos das eliminatórias africanas. Essa é a Tunísia que o Brasil encarou hoje. Duas datas FIFA interessantes, e duas que eu falo tanto encarar a escola asiática como encaramos, um Japão em crescente, com jogadores cada vez mais espalhados pelo mundo e não na Liga Japonesa, muito pelo contrário. No time titular, nenhum jogador do Japão era da Liga Japonesa. Hoje na Tunísia, uma seleção que vem conseguindo evolução em competições de grande nível, de grande porte, contra grandes seleções de grande nível, de grande porte. Vimos uma grandíssima partida do senhor lateral Abdi, lateral do Nice. No primeiro tempo, diga-se de passagem, muito bom. O segundo, no geral, né, abaixo, não só dele, mas como o jogo em si, né? O jogo caiu muito de produção, o Brasil trocou muitas peças. E aqui a gente já começa falando da partida em si. A gente já começa falando de Ancelotti e tudo mais. Antes de mais nada, já se inscreva aqui no Recanto do Carlos Tavares. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Compartilha com teu amigo, tua amiga aqui o Recanto. Deixa o like e vamos nessa. Comenta aí o que é que tu achou do jogo também. Cara, um Brasil que quase teve 3 pênaltis, né? 1-1, em que o Brasil quase teve 3 pênaltis. Teve 2 de fato. Muito bem marcado, num bololô dentro da área em que todo mundo tava vendo se era falta ou não. O Matheus Cunha, na minha opinião, não foi. Tanto que eu falei, o que ele tá revisando aí? Os caras se agarrando, um caiu por cima do outro. Mas aí depois você vê que tem uma mão de fato, pênalti bem marcado. O segundo, e Vitor Roque, é um pênalti que se ele não dá, não teria polêmica. E o pênalti que não foi dado em Estevão, pra mim foi mais pênalti do que em Vitor Roque. Existiu o pisão ali no pé de Estevão que tava correndo, cortando de direção, mudando de direção muito rápido. Eu considerei até mais pênalti do que do Vitor Roque, mas elas por elas. Um que pra mim não foi tão acentuada, uma falta que não foi tão acentuada, foi marcado pênalti. O Paquetá errou. E na outra, não foi marcado, ficou nesse 0-0, na situação das últimas 2 penalidades. Mas assim, primeiro, por que Paquetá, hein? Assim, eu vejo muitos amistosos sendo levados como experimentos, como... Mas, velho, estamos a 4 jogos da Copa do Mundo, pô. Desde a data FIFA passada eu tô falando aqui. Ancelotti, sei muito menos do que você. Você é o mais, você é quem tem o conhecimento, você é quem jogou bola, você é quem tem o campo, você é quem tem o vestiário, você é quem tem gestão. Mas é só uma visão que eu tenho, que é de, velho, independente dele ter chegado agora, hoje foi o 8º jogo de Ancelotti, independente, o Brasil tem que ter um time. E, de fato, ele começou, né, times muito parecidos, Senegal, Tunísia, o 11 inicial do Brasil, mas uma penca de alterações. E não só nessa questão das alterações, porque quando eu falo com relação a isso, é porque no jogo contra o Japão, o Brasil modificou completamente sua escalação com relação ao da Coreia. Hoje, pelo menos isso não aconteceu. Mas
tivemos diversas alterações e mais um ponto que dá pra falar que, pô, é um experimento só porque é amistoso, que é a penalidade. O Paquetá bateu provavelmente por conta de toda a situação que ele viveu recentemente, agora tá totalmente inocentado, livre, queria marcar esse gol pela seleção. Mas, velho, você tem que levar a sério. Estevão tava em campo, Estevão tinha marcado o primeiro pênalti, acabou não batendo. Acredito até que o Estevão passou essa bola pro Paquetá, mas o grupo como um todo, não sei se foi uma autorização do Ancelotti, mas, velho, tem que levar um pouco mais a sério essa situação de encarar esses amistosos aí como uma oportunidade de você, né, estar numa Copa do Mundo, de você entender uma Copa do Mundo, principalmente amistosos há poucos dias, literalmente poucos dias, né? Um semestre aí da Copa do Mundo, mas há poucos amistosos da Copa do Mundo. Um Brasil que conectou muito pouco hoje. Se a gente falava muito da questão que o Ancelotti trouxe de movimentações, de ser um ataque móvel, o Brasil finalizou muito, teve boas chances. Na minha visão, merecia vencer o jogo, mas foi um ataque que se conectou muito menos, né? Muito mérito também da Tunísia, tá? Os caras retranqueiros, método dos caras. Pra mim não é retranca, pra mim é estratégia. A Tunísia foi muito bem também, não deixando o Brasil conectar. Matheus Cunha apareceu pouco no jogo de hoje, era uma das principais peças nesse quesito de mobilidade, de fazer a engrenagem girar. Hoje, Matheus Cunha um pouco abaixo por mérito do adversário também. Acabou que o Brasil não conseguiu conectar muito, era muito Estevão na individualidade pela direita, era muito Rodrigo na individualidade pela esquerda, um Vini Júnior muito apagado Vini Júnior. E a gente sai dessa data FIFA com esse empate amargo, prestes a encarar França e Croácia. Falta a confirmação final, mas a priori, a princípio, é isso. Para mim, bons testes, boa seleção tunisiana, boa seleção senegalesa. Outra questão, né, além do Estevão ter sido esse cara, quase fez o gol no final, como trouxe no início. Comecei o vídeo logo quando o Estevão botou uma bola na trave. É uma realidade. O Ancelotti tem 8 jogos pela seleção, 5 o Estevão iniciou. E nisso, antes, quando o Dorival tinha a seleção nas mãos, já era para o Estevão estar nesse passo. Já era para ele estar nesse passo. É um cara que é titular do Palmeiras há algum tempo e que não é de hoje. E que hoje é do Chelsea, beleza, mas não é só pelo time que ele tá. A questão é que o Estevão vem jogando e vem entregando, e todo mundo não, mas muitos falavam, muitos traziam à tona o Estevão, porque o Estevão tem pouco tempo, porque o Estevão não começa um jogo, foi só dar essa oportunidade, e não quer dizer que ele vai resolver, mas, por exemplo, em 2010, Ganso e Neymar ficaram de fora muito por conta disso, são muito novos, poderia ter sido um diferencial na carreira dos dois e pro Brasil naquela Copa. É o que eu acredito que o Estevão pode ser hoje, não é o cara que vai sempre desequilibrar, mas é hoje o nosso melhor jogador, principalmente sem Rafinha, na dúvida do Neymar, com relação ao que o Ancelotti fala, para mim tem que estar na Copa. Além dessa grande certeza, vocês viram aí na thumb, né? Pra que levar Luciano Juba, hein? E aqui é uma defesa Luciano Juba. Esse pra que levar se não vai botar, não leva, velho. Se não vai botar, não leva. Se você vai fazer tantas alterações assim, de um jogo pro outro, ou então durante o jogo, como hoje foram as 5 feitas, o Wesley pra Danilo, Matheus Cunha para Vitor Roque, Militão para Fabrício Bruno, Casimiro para Fabinho, Rodrigo para Luiz Henrique. Por que você não coloca o cara que você levou? Dar mais uns minutinhos ali. O próprio Paulo Henrique. Por quê? Por quê? Primeiro que para mim tem que ter um time definido. Se você está se dando ao luxo de testar, por que você não testa um pouco mais esses caras? Um jogo embargado. Jogava o Juba um pouco mais à frente ali, não precisava ser na lateral, se fosse o caso. É um cara que tem tantas funções para isso, para esses casos. Então é minha outra grande dúvida, né? Na verdade, é minha grande dúvida, meu grande questionamento, um dos meus grandes questionamentos aqui. Se o Brasil, de Ancelotti, tanto muda, tanto faz alterações, por que não dar mais oportunidades a esses? Outra situação é a certeza do Estevão, que está cada dia mais consolidado. E é isso, rapaziada. 2 amistosos, uma vitória e um empate. Antes foi uma vitória e uma derrota. E o Brasil vai agora para os 2 últimos amistosos, para depois jogos de preparação para a Copa. Provavelmente
Venezuela, já nos Estados Unidos, e algum outro confronto contra a seleção que não está na Copa do Mundo. Que não estará, no caso, né? Faltam algumas vagas ainda na Copa do Mundo de 2026, tá certo? Hoje, um Brasil um pouco morno, diria que morno, né? Não vimos nenhum desses encantos nos outros jogos, mas um pouco morno. Um Wesley que começou, né, tomando essa de Abdi. Falei do Abdi, o Abdi deu umas entortadas em Wesley, que em alguns momentos conseguia sim se recuperar, tá? Perdia a primeira, mas conseguia fazer essa recuperação. É um cara que tomou amarelo, poderia ter sido expulso justamente no gol da Tunísia, que sai na frente. O Brasil empata de pênalti, tem mais um pênalti para vencer a partida, virar o jogo. E teve um pênalti que para mim não foi marcado, no próprio Estevão. Então o Estevão aí com um gol, um pênalti para mim não marcado e também uma finalização na trave. É sim uma grande realidade. E hoje é titular indiscutível da seleção brasileira do professor Ancelotti. Tá certo, rapaziada? Siga o recado do Carlos Tavares, compartilha com teu amigo, tua amiga, deixa teu like, teu comentário sobre o jogo do Brasil. Tamo junto, fui, até a próxima.